tudo bem? Boa noite! Então, sejam muito bem-vindos ao Orgasmo e Outras Cositas Mais. E hoje aqui comigo, né, vocês já estão conhecendo esse programa, né, que eu falei pra vocês que agora eu tô fazendo sob forma de programa. Peraí, deixa eu só desligar aqui, gente, senão a gente vai ficar ouvindo o som ali. Pronto. Então, a gente estava falando de orgasmos e outras cositas mais. E nesse programa vocês já sabem, né? Você aqui vai encontrar tudo que você precisa saber para se conhecer mais, para se amar mais e para sentir muito mais prazer, né? Para quem não me conhece, eu sou Mônica Lopes, muito prazer. E sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E eu acho que muita gente já conhece, mas sempre vale a pena dizer que eu sou criadora do canal do YouTube e podcast de mesmo nome, Mônica Lopes, muito prazer. Quem não conhece, vai lá, porque tem muito podcast e muito também vídeo de sexualidade, de um modo geral, vídeo sobre incontinência urinária, vídeo sobre prolapso. Então tem vídeo sobre vários assuntos que a gente trata em relação ao assoalho pélvico, à sexualidade de maneira ampla. E hoje comigo aqui, meu maridão, Francisco Coutinho. O Dr. Francisco Coutinho é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. E vocês já conhecem, ele faz muito podcast comigo, ele também é membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, vice-presidente da ABENS, que é a Associação Brasileira de Medicina Sexual, e Medicina Sexual e... Medicina e Saúde Sexual. Medicina e Saúde Sexual, perdão. E tá aqui comigo pra gente... fazer essa live de hoje sobre a disfunção sexual do parceiro, né? O que fazer quando o parceiro tem alguma disfunção sexual. Então é sobre esse tema que nós vamos falar hoje aqui na live, tá bom? Então vou começar, Fran, agradecendo. Pra gente é muito fácil, né? Que a gente mora junto, então facílimo de ter uma live com ele. Quebrou a quarentena. A minha quarentena já tá quebrada faz tempo, né? Tô tentando ver qual é a moleza da quarentena, né? Então já tem muita gente aí ligado com a gente. Que legal, ó, a Jéssica, né? Eu sou cega, gente, aí tem que tirar o óculos, olha. A Leila, obrigada aí pela presença de vocês. A Adriana, obrigada, Adriana. Então vamos lá, né? Então, vou perguntar pro Francisco, né, que eu não vou tratar ele como Dr. Francisco, que é meu marido. Francisco, quais são os tipos de disfunções sexuais masculinas que existem? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Um prazer participar aqui da live da Mônica. As disfunções sexuais, elas basicamente são três, né? As disfunções da ereção, ou seja, qualidade penetrativa ou rigidez peniana, as disfunções ejaculatórias, né, uma ejaculação retardada ou uma ejaculação precoce, e as alterações de prazer, de orgasmo, de desejo, né, relacionadas ou a quadros psicogênicos ou alterações hormonais. Tá. E essas disfunções sexuais masculinas são muito comuns? Ocorrem com muitos homens? Bom, elas são extremamente frequentes, né? As disfunções de desejo e de orgasmo, elas talvez não sejam elas tão frequentes assim. Elas são, embora sejam muito... tenham uma prevalência grande, elas são associadas normalmente com o envelhecimento masculino, então, portanto, elas às vezes não são tão bem caracterizadas ou sentidas, ou tornam-se uma queixa para o paciente. Então, um homem que tenha uma diminuição do seu desejo relacionada à deficiência da testosterona
normalmente ele tem uma parceira que também tem uma idade mais elevada e tem uma deficiência hormonal, já está na menopausa, e muitas das vezes o desejo dela também não é muito grande, então passa desapercebido. As disfunções ejaculatórias, elas são um pouquinho mais difíceis de se avaliar, porque é muito difícil você definir exatamente o que é uma ejaculação rápida ou não, quer dizer, então às vezes o indivíduo é um ejaculador rápido, mas a parceira tem um orgasmo rápido e isso então passa também desapercebido ou não incomoda, mas elas são bem frequentes. Já as disfunções de ereção, elas são bem evidentes e já foram muito bem pesquisadas, né? Tudo começou com um grande estudo em Massachusetts, e esse estudo ele avaliava homens acima de 40 anos. E nesse estudo, 52% dos homens acima de 40 anos tinham algum grau de disfunção erétil. Então, algum grau por quê? Porque você também definia em severidade. Então, você tinha um percentual de severo, que obviamente, graças a Deus, era um percentual menor, moderados, uma disfunção moderada e uma disfunção leve, né? Então, esses foram bem... E esses estudos, eles foram reproduzidos em vários países, inclusive no Brasil, mantendo essa média de metade dos homens com algum grau de disfunção erétil. Então, quer dizer, resumindo, as disfunções sexuais, ou seja, os problemas que os homens têm em relação à sexualidade dele, é a ejaculação rápida, quando o homem ejacula... Ou retardado. Né, rapidamente, ou quando ele ejacula, ele demora muito a ejacular, que é chamada ejaculação retardada. Isso. Né? E a disfunção erétil, assim, né, que era chamado antigamente de impotência, os homens conheciam como impotência, né, que é quando o homem não tem uma ereção suficientemente rígida para ter uma penetração, né, e que foi substituído esse termo, né, impotência. Esse termo caiu. Por disfunção erétil, justamente porque é pejorativo, né? Exatamente, era um termo que não ajudava em nada os homens. A gente costuma dizer hoje que impotente é um homem que não busca o seu tratamento. O homem que tem uma dificuldade em obter e manter uma ereção plena que satisfaça ele e a parceira dele, inclusive essa é a definição de disfunção erétil, incapacidade prolongada, né? Ou seja, não uma falha eventual, mas prolongada de obter e manter uma ereção que seja capaz de perpetuar uma penetração com satisfação. Então... Só te interrompendo um pouquinho, eu acho muito importante esse conceito de deixar bem claro isso, né, gente? Que uma eventual falha na ereção não caracteriza uma disfunção erétil. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente vive numa sociedade falocêntrica e que tem uma exigência de performance muito grande, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então é muito legal a gente deixar isso claro, né, para a gente não levar aí grilos na cabeça de ninguém e para ninguém ficar com nenhum grilo, né? Às vezes a exigência é tão forte nesse homem que ele acha que porque ele falhou 2, 3 vezes na vida, ele pode estar com algum problema. A falha ela vai poder acontecer em qualquer situação, em indivíduos completamente normais. A gente até brinca que existem 2 tipos de homem, o que falha e o que mente. Então, em algum momento da vida dele, ele poderá ter uma falha. Obviamente, isso não é uma regra, mas é muito bem aceita, tá entendendo? Então, uma série de fatores vão contribuir para que o homem possa ter uma falha. Então, o homem, às vezes, ele tem uma virilidade excepcional, uma qualidade erétil maravilhosa, basta ele estar com alguma descarga de medo, de pânico, de ansiedade, que ele poderá apresentar uma disfunção erétil. Isso. A Raíssa, fisioterapeuta, perguntou ali sobre a ejaculação retardada,
que é realmente um desafio, né? Eu acho que eu vou a congresso e ouço um monte de gente falando, eu vejo que é um desafio para vocês, né? A ejaculação retardada, infelizmente, ela é pouco falada, porque a gente bate muito nessa tecla e temos muita dificuldade em definir uma terapêutica e uma causa exata para ela. O componente psicogênico, ele é muito forte. A grande maioria dos pacientes tem um componente psicogênico associado, e esse é o carro-chefe da terapia, mas ele pode ter alguma alteração hormonal. Então, o que nós fazemos, o papel exatamente é esse, é tentar pesquisar alterações hormonais que possam estar contribuindo para essa dificuldade ejaculatória. Alguns pacientes neurogênicos, né, neuropatas, ou pacientes que fizeram cirurgias prostáticas ou algumas cirurgias pélvicas, eles têm a chamada ejaculação retrógrada, onde ocorre a ejaculação, mas ela não é vista porque vai para dentro da bexiga e depois ela sai na urina. Então, pacientes com alguns remédios, até para próstata ou cirurgias, podem ter essa queixa. Beleza. E assim como o ginecologista é assim, o médico ou a médica, né, da mulher, melhor amiga da mulher, é onde a mulher se sente mais confiante, ou deveria se sentir mais confiante para falar sobre sua sexualidade, os homens encontram esse papel no urologista. E aí eu queria saber de você, Francisco, se o urologista aborda bem a sexualidade dos pacientes, né? Se é uma coisa que... Eu sei a resposta, mas vou te perguntar. Bom, na verdade, a gente vive uma situação interessante. O urologista sempre foi um especialista nos distúrbios não só urológicos, urinários, como também sexuais, né? Então, alguns até acham que o urologista só é médico de homem, que não é uma verdade. Nós cuidamos das vias urinárias em geral. Vamos dizer assim, até a década de 80, essa questão de sexualidade estava na mão de muito profissional picareta, quer dizer, nós não tínhamos muitos recursos terapêuticos, e isso ficava na mão de profissionais não tão dedicados assim, à ciência, mas principalmente à parte financeira. Não que não tenha hoje, isso a gente ainda também tem muito, mas existia isso. Depois houveram assim, grupos, até no Brasil nós tivemos a criação de uma associação, a ABEI, que hoje é a precursora dessa associação da qual eu sou o vice-presidente, que é a ABENS, Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, porque ela aborda não só a parte médica, mas ela é composta por membros de outras áreas, psicólogos, endócrinos, ginecologistas e tudo mais, fisioterapeutas, obviamente, e ela então começou a ter um grupo de estudos normalmente na década de 90, mais ou menos, começou a ter grupos de estudos e foi dada a devida seriedade. E depois, com o surgimento do Viagra, há cerca de uns 20 anos, aí todo urologista passou a ser especialista em disfunção erétil, e o que não é uma verdade. A abordagem da grande maioria dos profissionais em relação à sexualidade, ela é muito pobre, ela é muito ruim. A doutora Carmita Abdo, até nossa presidente da ABENS, ela tinha um trabalho muito interessante perguntando aos pacientes se eles tinham sido abordados com o médico sobre a sua sexualidade. Cerca de 30% apenas dos pacientes tinham sido abordados. E quando ela perguntava a esses pacientes se eles gostariam que tivesse sido abordado, mais de 80% deles disseram que sim, que gostariam de ser abordados. E para abordar esse tema, você entra muito na intimidade de outro homem e num tema que é um tabu.
Quer dizer, o homem ele pergunta com facilidade sobre um problema de visão, sobre um problema ortopédico, ele conversa com um amigo, ele conversa com o seu médico, ele se abre, mas quando ele vai falar sobre a sexualidade, isso mexe com a masculinidade dele, né? Então, o homem tem muita dificuldade. Eu vejo no meu consultório, inclusive, eu mesmo mudei a minha abordagem. Se eu perguntar para um paciente, a sua vida sexual, o seu desempenho sexual está bom? Se eu fizer esse tipo de pergunta, a grande maioria vai me responder, tá bom. Ele não pensa, ele diz que tá. E depois, em algum outro momento, às vezes ele até acaba dizendo que não está tão bom assim. Se eu mudo a pergunta e pergunto se ele está notando que há uma piora na qualidade, que ele gostaria de dar uma melhorada, se ele pensa nisso, se ele se preocupa com a performance dele, aí muitos pacientes, tá entendendo? Respeitando aqueles dados estatísticos, dizem que realmente tem algum grau de disfunção ou que gostaria de melhorar. Né? Eu acho que assim como qualquer área, né, que vá trabalhar com sexualidade, tem que ter um aprendizado sobre sexualidade. A sexualidade, de uma maneira a abordar esse paciente ou essa paciente, no caso de nós fisioterapeutas que trabalhamos com homens e mulheres, né, os urologistas também, né, apesar das pessoas acharem que só trabalha com homens, né, mas eu acho que todo mundo que trabalha com sexualidade tem que realmente aprender sobre sexualidade. Não adianta, eu sempre falo isso nos meus cursos, não adianta só abordar assoalho pélvico, você está trabalhando com sexualidade, então é muito mais amplo do que essa coisa simplista, né. A Josiele perguntou se realmente a disfunção erétil, depois que tira a próstata, se o homem tem condição de recuperar a ereção depois de uma cirurgia de próstata, no caso aí, certamente por conta de um tumor, né? Então o homem tira a próstata, eu tô falando porque não temos só o pessoal da área de saúde aí, né? Então o homem tira a próstata por causa de um tumor que ele tem na próstata, e aí uma das sequelas que pode ter, né, uma das consequências, melhor dizendo, é a disfunção erétil, ou seja, a dificuldade de ter ereção. Então, essa fisioterapeuta quis saber se é possível recuperar após a cirurgia. Então, vamos lá. Existem dois tipos de cirurgia de próstata, né? A cirurgia, a Mônica já falou, a cirurgia para uma doença benigna, que você não retira a próstata toda, você ou faz um túnel no canal da urina para poder melhorar essa passagem, ou tira o miolo dela para melhorar então o fluxo urinário. Quero. É só para o pessoal entender, o leigo, né? Então quando tem, a benigna é quando tem uma crescimento, próstata aumentada, a próstata é isso, aí né? dão os sintomas. Normalmente quem tem sintomas é da próstata benigna, paciente que urina mal, jato fraco, etc. São os crescimentos benignos. E os pacientes que fizeram o screening, que fizeram o controle, identificaram uma alteração do PSA, do sangue, e seguiram a investigação e descobriram um câncer de próstata, então esses pacientes são candidatos à prostatectomia radical. Então essa acho que é a pergunta que a colega fez. Eles então, um número de pacientes que não é um número grande, pode sim recuperar a qualidade erétil, mas um número significativo não vai recuperar, ou seja, ele vai ter alguma deficiência na recuperação da sua função erétil. Então, isso aí a gente vem acompanhando. As cirurgias, elas evoluíram muito tecnicamente. O outro problema da cirurgia era a incontinência urinária. A fisioterapia pélvica nos auxiliou muito na recuperação desses pacientes, as mudanças das técnicas cirúrgicas também, mas a disfunção erétil continua sendo um grande problema. Por mais que você use técnicas minimamente invasivas, técnicas como a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, os estudos atuais eles não mostram diferença estatística
das respostas. Isso pode ser algo definitivo, isso pode ser decorrente da chamada curva de aprendizado. Da mesma maneira que nós evoluímos na cirurgia aberta no longo dos anos, pode ser que técnicas cirúrgicas vão evoluindo e vão melhorando a performance, mas muitos pacientes não recuperam a qualidade erétil. Mas para um homem que esteja vendo agora a live, depois que ele tira a próstata, né, tem tratamento para melhorar a função erétil, né? Assim, não é assim, é uma consequência da cirurgia, mas depois tem como recuperar através de tratamentos com urologia e fisioterapia pélvica também auxiliando. Quando a gente está falando de uma doença dessa, a gente está falando de um câncer, de uma doença oncológica, onde a guerra para vencer o câncer é o nosso principal objetivo. Obviamente que uma guerra ele se faz por inúmeras batalhas e nem todas as batalhas nós vencemos. E essas são o paciente que goteja, que tem uma perda eventual de urina, e é o paciente que tem uma dificuldade de ereção. Entretanto, nós podemos dizer que hoje em dia o homem só não tem uma vida sexual satisfatória se ele não quiser. Então você vai ter aí, na prostatectomia radical, vamos dizer assim, que é uma cirurgia onde o dano na qualidade erétil é maior, juntamente com os pacientes diabéticos de longa data, etc. Você tem uma medicação oral funcionando na faixa aí de uns 50%. Quando esses pacientes falham, aí nós migramos para outras terapias, terapia local. Terapia oral, só fazendo parênteses. Oral, os comprimidos, né? O Viagra, o nesses Cialis. casos vão ter uma resposta em torno de 50%. Depois eles podem programar, aquela outra metade que não tiver uma resposta poderá migrar para as terapias locais, que tem um índice de resposta acima de 90%. E, por fim, aqueles que falham em tudo podem se beneficiar com as cirurgias de implante de prótese peniana, que são excepcionais também, são técnicas cirúrgicas bem tranquilas, bem fáceis, com uma boa recuperação. O importante é não queimar a etapa, né? Então, exatamente. É importante que os homens saibam disso. Se você estiver passando, né, agora, nesse momento, fez uma cirurgia de retirada de próstata e tal, e está apresentando alguma disfunção erétil, vá ao seu urologista, mas você já sabe que tem 3 etapas de tratamento, né? Então, se não responde a primeira, que são dos comprimidos orais, do Viagra, do Cialis, você vai para a segunda, que é local, que tem um índice de resposta altíssimo, como o Dr. Francisco falou, 90 e poucos por cento, né? Acima de 90%. Acima de 90%. E a terceira, né? A terceira tratamento, né? A terceira etapa de tratamento é a prótese peniana. Eu queria saber, Francisco, se alguma falha pode ocorrer na primeira vez que o cara tem relação sexual. Claro, principalmente na primeira vez. Você está pegando um indivíduo jovem, inexperiente, com um nível embora ele esteja com um nível de excitação extremamente elevado, comum nessa faixa etária, na juventude, níveis hormonais altíssimos, ele pode estar com um nível de estresse muito alto, e esse nível de estresse leva à liberação de adrenalina, noradrenalina, uma série de componentes que fecham os vasos penianos e dão uma resposta física apenas por um problema emocional. Então a pessoa está estressada, não tem nada fisicamente, níveis hormonais normais, pênis totalmente normal, vasos normais, tudo normal, e ele tem uma resposta física com a redução do fluxo sanguíneo peniano por conta de uma liberação adrenérgica, né? Isso. Então, só para a gente deixar claro para os homens jovens que estão assistindo, que se tiver uma falha na primeira relação, né, que isso não é considerado uma disfunção sexual, né? Como o Dr. Francisco não falou só no início. Na primeira dele, como em qualquer uma falha que o homem... Na primeira vez que sai com uma mulher e está Exatamente. nervoso, né? Isso não caracteriza uma disfunção sexual. E as mulheres, elas precisam também evoluir nisso, né? Você sempre fala uma coisa que eu acho interessante, que a sociedade
ocidental penetrativa, falocêntrica, mas tem muitas mulheres que saem com um camarada uma vez, a coisa não acontece direito, sai uma segunda, o camarada já vai mais nervoso ainda para essa segunda relação, então a chance dele ter uma falha é maior do que teve na primeira, porque a primeira a performance já não foi boa, e muitas das vezes a mulher não tem a maturidade de falar, não, ele está nervoso, e eu vou investir para acalmá-lo, para deixar com que esse relacionamento ele ocorra de maneira mais natural, mais tranquila, tem que passar isso para ele. Então, muitas mulheres também não têm essa sensibilidade. De tranquilizá-lo, né? Tranquilizar o a Scarlatti está falando aqui que por isso, né, quando o homem fica nervoso, por isso que às vezes o homem brocha quando ele fica nesse estado nervoso. É isso mesmo, porque, como o Dr. Francisco explicou, né, ele fica nervoso e aí ele libera um monte de substância que é para fuga e não é para melhorar a ereção. E quanto tempo, mais ou menos, o homem demora a procurar ajuda? O homem, assim, na sua prática clínica, o homem chega para você e fala assim, doutor, eu já tenho isso há tantos anos. Ou ele é mais imediatista, ele identifica melhor esse problema e procura logo? Não. Bom, primeira coisa, para complementar isso, o termo brocha é um termo pejorativo, bem indevido, né? Ele cai na mesma situação do impotente, né? Não se usa isso. A gente tem que lembrar que o pênis ele é um órgão como qualquer outro. Então, o que ocorre quando o homem não tem uma ereção adequada é uma falha. Uma falha. Não tem um termo para isso. É uma falha de um órgão como qualquer outro. E isso acontece. O pênis é muito semelhante à visão. O homem não vai perdendo, o homem e a mulher, o indivíduo não vai perdendo a visão, ele não perde a visão abruptamente, a não ser por um acidente, por uma situação rara. Ele vai tendo uma redução gradual da sua qualidade visual. E o que ele vai fazendo? Ele vai corrigindo ela usando os seus óculos e lentes. Né? Então, os seus míopes passam a usar os seus óculos, outros pacientes com vista cansada, etc., acima dos 40 anos, começa a usar óculos para leitura, então a pessoa vai corrigindo. E o pênis é a mesma coisa. O indivíduo ele começa a ter uma diminuição da performance, a qualidade erétil já não é tão boa, a manutenção da ereção não é tão boa, às vezes o pênis demora mais e precisa de mais estímulos para que obtenha-se a ereção, até porque muitas das vezes são relacionamentos longos, onde não tem aquela conquista ou aquele tesão da paixão, né? Então, o pênis vai fazendo isso, ele vai reduzindo gradualmente a sua função. E que diferente da visão, onde o homem facilmente procura um oftalmologista e faz um par de óculos, o homem tem muita dificuldade para reconhecer que ele não está tendo uma performance adequada. É muito comum ele falar, não, está dando para o gasto, na minha faixa etária, para a minha idade, eu acho que está dando para o gasto. São umas frases que eu mais escuto. Aí eu falo assim, mas está dando para o gasto de quem? Né? Que gasto é esse? Aí eu fico perguntando, se você tivesse enxergando mal, você dirigiria sem óculos? Você não leria direito para não pôr um óculos? Então por que o homem não procura corrigir conforme vai vindo a dificuldade dele? Então é isso que o homem tem grande dificuldade. Então normalmente quando você vai conversando com o paciente, você vai vendo que aquilo ali vem infernizando a vida dele, vem destruindo o relacionamento dele, às vezes há anos, 5 anos, 10 anos,
nessa loucura. E muitas das vezes as parceiras também não têm, não se sentem à vontade para tocar nesse assunto. Tem muitos casais que não conversam sobre sexo. Não, né? tem cumplicidade, né? A cumplicidade é muito importante para tudo, né? E para a parte sexual principalmente, porque quando você tem uma cumplicidade, você encara qualquer questão que ocorra na sexualidade como algo natural e que os dois vão solucionar juntos. E tem uma outra coisa, assim, né, que a gente está fazendo um recorte hétero, mas a disfunção erétil pode ocorrer em casais homoafetivos também, né? E eu sei que você tem pacientes homossexuais, pacientes hétero, né? E normalmente esse homem que procura, que está com uma disfunção sexual, ele vai junto com a sua parceria, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou ele geralmente vai sozinho? Olha, infelizmente, a grande maioria dos homens, né, eles me procuram sozinhos, né? Eles abordam isso quase que no anonimato, né? O que é péssimo. Porque na prática, quando um paciente ele adentra no meu consultório com a sua esposa e quando a gente começa a abordar o tema, ele me fala que está ali com ela porque ele quer melhorar a performance dele, etc. Eu falo para ele assim, metade do caminho você já percorreu ao adentrar aqui com a sua esposa. Então, quando você traz a esposa ou o esposo, né, ou o parceiro dele, e ele vem junto ao médico para fazer parte da situação, do problema e etc, e está ali junto naquela parceria, isso é muito bom, porque conforme você vai propondo as terapias ao paciente, primeiro você vai entender o parceiro, às vezes, ou a parceira, né, eles vão estar inseguros também, da mesma maneira que o homem se sente mal por estar falhando, a parceria se sente mal achando que ele está falhando por ela, né, porque não tem desejo, porque não tem desejo sexual, e na verdade não é isso, às vezes o desejo é enorme, mas a ansiedade ou a dificuldade orgânica sobrepõe. Então, quando o paciente está junto com a sua parceria, torna-se tudo muito mais fácil. Você vai explicar o que está acontecendo, vai entender, vai tranquilizar, você vai colocar todas as opções terapêuticas. Existem muitos tabus em relação às terapias. Eu vou tomar, meu marido vai tomar esse comprimido e esse comprimido mata. Não sei quem já morreu, o ator da televisão da Globo já morreu, não sei quem já morreu. Isso tudo é mito, são lendas urbanas. Existe, obviamente, uma série de critérios para você usar, cuidados, etc. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, acho que assim, 50% da terapia começa com a cumplicidade da parceria. E isso a gente observa também nas mulheres, né? Obviamente, quando é raro as mulheres irem com a sua parceria, ou com o homem, ou com a esposa, e elas geralmente vão sozinhas também, assim como seus pacientes. E assim, o que você acha? Vou fazer uma pergunta assim bem, eu acho interessante para a gente discutir essa coisa da sexualidade de um modo geral, né? O que você acha daquele anúncio das clínicas, né, que falam assim, olha, venha para a clínica X, porque aqui temos cabines individualizadas, ou seja, que o homem não encontra um outro homem, né, que vai se tratar, não se cruzam, né, e isso é um sigilo total e absoluto. O que você acha disso? Eu acho que isso reflete a nossa incapacidade da sociedade de encarar a disfunção erétil como uma alteração de funcionamento de um órgão como qualquer outro, ou seja, uma estupidez. Enquanto o homem tiver esse constrangimento de achar que ele não pode ser visto ou que ele passa por alguma dificuldade e com isso ele é menos homem ou menos capaz ou menos potente para a sua vida, nós vamos ter homens
cada vez mais com essas disfunções, porque mesmo naqueles homens que têm um componente orgânico, ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele tem uma neuropatia, etc. Mesmo esses pacientes, eles têm um componente emocional também. Então, às vezes, o indivíduo tem uma disfunção erétil leve por conta de alguma droga antipertensiva, mas a questão emocional agrava muito essa disfunção dele. Entendeu? Então, isso eu acho que é um reflexo. Nós não concordamos com isso. Nossa clínica ela é uma clínica não de sexualidade só, é uma clínica urológica, porque sabemos que a gente tem de fisioterapia, urológica de fisioterapia, e nós sabemos que infelizmente existe ainda esse peso da sociedade, que é um equívoco. Acho que é uma evolução que precisa ser feita, né? É uma questão de uma masculinidade que a gente tanto discute, né? De uma masculinidade tóxica mesmo e falocêntrica, né? Muito voltada pro pênis e não voltada pro todo, né? Para as emoções, pro emocional. O Matheus perguntou se ondas de choque na região do pênis em paciente com disfunção erétil devido a problemas vasculares é eficaz. Os fisioterapeutas usam este recurso na prática clínica? Ondas de choque é o médico, né? O Matheus, uma boa pergunta. A onda de choque de baixa potência, ela é algo novo, que tem sido assim a coqueluche, né, nos congressos, mas infelizmente os resultados ainda são muito preliminares, né? Nós não temos estudos com boa base, né, para demonstrar uma real eficácia. Na teoria, essa onda de choque ela promove o que nós chamamos de uma angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos. Então, o paciente candidato ideal não é o paciente psicogênico, não é o paciente, é o paciente que tem uma doença peniana vasculogênica, ou seja, aquele diabético, hipertenso de longa data que ele tem alterações vasculares naquele corpo cavernoso. Então seria interessante talvez para o paciente mudar, não progredir para uma outra terapia. Ele está respondendo mal à terapia oral, ele não quer ainda migrar para a terapia local, então ele pode lançar mão da onda de choque, ou ele faz a terapia local e não está respondendo mal, não quer migrar para prótese peniana, então ele teria uma opção. Mas os estudos são muito ainda são muito pobres, porque nós temos uma série de máquinas e uma série de protocolos, não temos protocolos únicos, então a base de dados para comparação ela é muito ruim. A maioria dos estudos mais robustos do ponto de vista de número são patrocinados pela própria indústria que vende a máquina, então, a meu ver, são contagiados, né? Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, eu quero fechar com uma, mas antes eu vou fazer a pergunta aqui, já está quase acabando. Se você podia falar um pouco mais de ejaculação retrógrada, opções de tratamento e possibilidade de cura. Olha, Julicia. Eu também não sei. Outra pergunta boa também. Julicia. Mas a ejaculação retrógrada é difícil demais, né? A gente consegue, normalmente a ejaculação retrógrada ela ocorre mais comumente nos pacientes neuropatas, né, que tiveram uma lesão medular. E eu acho que tinha uma pergunta mais acima de alguém falando se uma cirurgia na coluna poderia causar ejaculação retrógrada. Pode causar, sim, causa. Muitas causam, porque toda... o nome dela é Ingrid. Tá. Obrigada, Ingrid. A inervação, ela que mexe na ejaculação, ela vem, então qualquer cirurgia dali poderá pegar raízes nervosas e comprometer a ejaculação. Mas então nos neuropatas, o que ocorre? Para que ocorra uma ejaculação, você tem que ter vários mecanismos
coordenados. Então você tem que ocorre primeiro a emissão, ou seja, o esperma ele é jogado das vesículas seminais e próstata para a uretra, né, chamada uretra prostática, ao mesmo tempo que ela joga esse líquido lá, o colo vesical, que é a saída da bexiga, ele se fecha e o esfíncter também está fechado. Então isso cria uma câmara de alta pressão. E aí ocorre então a expulsão auxiliada pela musculatura do assoalho pélvico, o bulbo cavernoso. Os cavernosos, Mônica sabe até mais do que isso. Mas então essa coordenação ela é muito importante. Nos pacientes neuropatas, tetraplégicos e paraplégicos, eles não têm essa ejaculação, essa coordenação de maneira adequada. E nos pacientes que são submetidos a raspagem, a cirurgias de próstata benignas, elas abrem muito o chamado colo vesical. Então esse mecanismo de fechamento do colo vesical ele não ocorre. Então o esperma não se cria essa câmara de alta pressão necessária para a expulsão do líquido seminal, né? Então é muito difícil. Nos pacientes que a gente consegue reverter são os pacientes que nós mesmos proporcionamos isso, causamos isso com algumas medicações. Então os chamados alfa-bloqueadores, principalmente a tamsulosina, que é usada para o tratamento dos sintomas urinários, ele causa um relaxamento do colo vesical e causa ejaculação retrógrada, e a gente precisa então modificar o esquema terapêutico. E assim, mas é uma coisa eu acho que importante para falar com a Ingrid é que assim, o homem ele tem o prazer preservado, ele tem o orgasmo que é mais importante que a ejaculação. E se ele tem ejaculação retrógrada, ele tem como ter filho. Sim, né? Sim. Que aí seria um método mesmo. Ele tem que capacitar esse esperma ou hoje em dia fazer outros métodos porque ele tem espermatozoides viáveis, então ele poderá fazer. Eu acho que é a maior preocupação, talvez, do casal, de repente, né? Mas, e a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Então, quando a gente não tem a gente não tem mais aquela função, né? É importante a gente saber, bem, eu não tenho essa, mas caramba, eu tenho o prazer, que é o mais importante. Eu acho que é importante a gente ressignificar, né, Fran? Outra coisa que eu acho interessante, porque existe uma parcela grande de fisioterapeutas que te acompanham. Nós trabalhamos com alguns fisioterapeutas, dois muito conhecidos, o Mauro Barbosa, o Alberto, né? Bona, que são excepcionais fisioterapeutas, e eles são desbravadores, porque estão pegando também um assunto novo, principalmente na reabilitação pós-prostectomia radical, onde através de auxílio de bomba a vácuo e outras manobras eles conseguem evitar o encurtamento peniano, a baixa oxigenação peniana e o agravamento da disfunção erétil. Então, assim, eu vi nascendo a fisioterapia pélvica para incontinência urinária. E vi também que no início éramos um pouco céticos e talvez não acreditássemos tanto, e depois vimos o quanto que a fisioterapia cresceu e quanto nos ajudou. Então eu tenho muita credibilidade nesse modelo terapêutico que é a fisioterapia pélvica masculina. Para finalizar, quero que você fale rapidamente, temos 3 minutos praticamente. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Viagra mata? Viagra, Cialis, tá? Pra gente, assim, de uma vez por todas, acabar com esse mito. Beleza? Cara, a lenda do Viagra é igual acho que da loura do banheiro, tá entendendo? É uma lenda urbana. Ela é uma medicação que, quando ele foi lançado há mais de 20 anos atrás, ele tem o mesmo mecanismo de ação dos dilatadores coronarianos, isordil, monocordil, sustrato, que são chamados nitratos.
Então, quando você tinha um uso concomitante, existia um sinergismo de ação. Os pacientes podiam fazer uma hipotensão, uma queda da pressão muito severa e um choque cardiogênico, e muitos morreram assim. Mas depois depois do aconselhamento de que não pode usar concomitante aos nitratos, isso não tem problema nenhum. Então essa medicação ela é extremamente segura, extremamente segura. Nós já passamos pelo crivo do tempo, são mais de 20 anos. Essas todas, que agora, depois da quebra da patente do Viagra, Cialis, Levitra, todos eles. E o que a gente vê também na prática eu conto nos dedos, acho que de um pé, quantos pacientes que entram no meu consultório tomando nitrato. Porque o nitrato era um remédio muito utilizado quando você tinha basicamente a opção da cirurgia cardíaca aberta. Então o paciente até ser operado, ele vinha com angina, tomando os remédios. Hoje em dia, o cara, a primeira angina que ele tem, ele tasca um stent nele. E abre aquele obstrução. Então não tem porquê um paciente hoje ficar em uso por longo tempo de nitrato. Então é muito difícil você ter. O paciente pode tomar, inclusive, pode tomar, tem dúvida, quantas vezes eu posso tomar? Posso tomar num dia, pode tomar no dia seguinte, no outro dia também. Ele não vai exceder as doses que são recomendadas, mas ele pode tomar sem medo. Ou seja, acompanhamento médico é essencial, né? E não tomar uma medicação que faça o mesmo papel, né? No nitrato, no caso, faz uma dilatação dos vasos cardíacos e aí junta com a ação também das medicações, não é isso? Dos comprimidos desses pacientes, não é? Perdão, fui ver uma pergunta e não vi. Então tá, mas tá? Porque eu já ouvi ele falar 1 milhão de vezes, eu também tenho isso na minha aula, tá? Então podem acreditar. Bem, e para fechar o nosso papo de hoje, que o papo foi meu, né, parceiro tem uma disfunção sexual, e aí, como é que aborda isso, né? Então eu queria saber de você, com quantos anos já? 20 e quantos de medicina? Eu vou fazer 30 agora. Urologia? 28. 28 anos de urologia, pode responder, né? Já passou muita gente aí. O que você aconselharia para esse companheiro ou essa companheira desse homem que está com disfunção sexual? O que eles poderiam fazer para ajudar? O principal primeiro, abordar o tema, conversar, achar que, obviamente, que conversar você tem que ter jeito para falar com tudo, ainda mais um tema desse que o homem se sente muito mal. Então, uma maneira carinhosa, dizendo que quer aprimorar, que quer melhorar, que acha que pode melhorar, e etc. E companheirismo, de ir com ele nas consultas, experimentar, ou seja, deixar as coisas fluírem, acreditar no tratamento médico e etc. Acho que basicamente é isso. Principalmente é conversar, diálogo entre o casal, acho que é o fundamental. E mostrar muito carinho nessa hora, né? Mostrar muito que você ama essa pessoa. Eu acho que é fundamental, porque a pessoa está fragilizada e nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, as pessoas não costumam conversar sobre sexo. E aí a gente está falando de casais que não costumam conversar sobre sexo. É impressionante. E o papo tem que ser leve. Porque se a cobrança chateada, eu não consigo ter prazer, não sei o quê, você nunca. Porque às vezes o que acontece é isso. A mulher segura e um dia explode. Isso é péssimo. Então tem que ser ir abordando, não tá legal, vamos lá, vamos conversar, quero ir junto, quero conversar com o seu médico também, quero estar presente. Então isso aí eu acho que é muito interessante, tá entendendo? E até perguntar pra pessoa, posso ir? Né? Porque às vezes a pessoa não quer, porque você vai também é um direito, né? Mas eu acho que se oferecer e ter, como o Francisco falou, junto, de a leveza, saber, né? Exatamente. A leveza em colocar é muito importante. Porque se não fizer dessa maneira, a tendência natural a qualidade sexual vai reduzindo. O foco só fica nisso, né?
a parceira vai tendo o parceiro vai tendo uma redução do seu prazer, porque a qualidade erétil é ruim, e a ereção não é importante para a parceira apenas pela questão penetrativa, mas o homem que não está confiante na sua ereção, ele se torna um péssimo amante. Ele poderia, tá falhando meu pênis, então vem cá que eu vou fazer um sexo oral maravilhoso em você, um carinho e etc, etc. Mentira, não vai fazer. Ele vai ligar o foco dele todinho no pênis dele e ele vai acabar. Ele não vai ter mais desejo algum por aquela parceira, tá entendendo? Porque o foco dele modificou. Então, é muito importante essa abordagem carinhosa, porque senão eles vão se separando, cada vez não se toca no assunto, e isso é igual um braseiro, ele vai apagando, quando você vai ver, não adianta pôr lenha em cima que o fogo não pega novamente. E por isso que a gente trabalha de maneira interdisciplinar, né? Por isso que a gente também recomenda o psicólogo em vários casos, né? É importante a gente trabalhar junto. Muito. Porque às vezes tem que entrar mesmo, fazer terapia e tudo mais para melhorar essa vida. Então, gente... Terminou. Obrigada por vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa não responder. Eu vi que passaram várias perguntas, mas podem mandar no privado, eu mando pro Francisco, ou... eu não sei qual é o seu Instagram. Não tem. Não, você tem, mas ele não vai olhar, tá? Ele não olha. Então manda pro meu que eu falo pra ele e respondo a vocês, pra quem ficou aí sem resposta, tá bom? Um beijão e amanhã tem mais, hein? Amanhã vai ser bom, hein? Aguarde, verás aí já a propaganda de amanhã da nossa live. Beijo, gente! Divulga a live!